Meu nome é Sandro Despotópolos, as pessoas me conhecem como Sandro Grego. Eu nasci numa família cristã, me tornei, na verdade, até por solicitação do meu pai, como coroinha da Igreja Ortodoxa, cristã ortodoxa. Na Igreja Ortodoxa eu fiquei como que 3 anos, na Igreja Ortodoxa, participando das missas e dos rituais, normalmente nos domingos, fazendo um incensamento, fazendo a procissão interna dentro da igreja ortodoxa, levando o sacrário. Então eu ia diante do Kyrie, que é na realidade o padre. Eu via que a palavra era falada, mas a palavra não entrava. Tinha algo que bloqueava, tinha algo vazio, tinha algo dentro que me fazia questionar, mas é só isso? É só isso? Cadê Deus? Onde é que está Deus? Deus é um velhinho sentado num canto do universo, rodeado de luz, cheio de anjos? Quem é Ele? Por que eu estou aqui? E quando eu perguntava, as respostas eram evasivas, as respostas eram vazias, não havia verdade, profundidade. Então isso começou a me incomodar de tal maneira que eu quis buscar a verdade. E esse foi o ponto que culminou com a minha saída, com a minha inconformância com essa denominação, vamos dizer assim, porque eu queria saber mais de Deus, sempre quis saber mais de Deus. Eu entrei para o budismo, estudei o budismo, estudei o shintoísmo, que também é japonês. Depois eu passei para estudar o taoísmo chinês, a filosofia de Confúcio, enfim, fui seguindo nesta linha, passei para o hinduísmo. No hinduísmo eu busquei a verdade também através dos deuses indianos, entender a cultura indiana que é milenar. Fui em denominações cristãs, fui em denominações evangélicas, de entrar, de estudar, de saber, de participar. E isso não me satisfez, eu entrei na magia, mas aí entrei na alta magia, ritual de magia e teurgia prática. Eu creio que muito mais do que 2.200 livros, 2.300 livros, algo nesse ínterim, sobre todos os assuntos. E o que eu estou recebendo é problemas, desespero, traição, erro, perdas. Por que eu estou passando isso? Eu cheguei a ter empresa, eu cheguei a ter carros, eu cheguei a ter imóvel e eu perdi tudo, e de repente perdia tudo. Ao longo dessa carreira eu perdi, por exemplo, 6 noivados, eu não conseguia me firmar sentimentalmente. Eu não tinha mais controle sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, eu não conseguia dormir, eu fechava os olhos, não dormia, eu queria algo dentro de mim que me aliviasse aquilo, eu queria uma saída, eu queria um caminho. Eu pensava assim, quem é que vai me socorrer? Se as coisas que eu julgava sagradas não me respondiam, não me satisfaziam, se eu não tinha contato com Deus, eu não sentia Deus próximo de mim, eu não conseguia ouvir a voz de Deus, não sabia o que fazer, eu estava completamente desorientado, perdido. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem que aparecer em algum lugar, o Senhor precisa aparecer para mim em algum lugar, eu preciso entender quem é o Senhor, eu preciso saber quem é esta força que dirige tudo, se o Senhor é meu Criador, se o Senhor é meu Salvador, está me salvando do quê? E mudando as estações, eu ouvi uma palavra de uma pessoa que eu não conhecia, convidando para uma reunião que, olha, você vai conhecer o caminho, olha, você vai saber da verdade, olha, você que está aí no auge do desespero, pensando em cometer uma bobagem, uma besteira, venha que a sua vida vai mudar. E a reunião era uma reunião de segunda-feira com o bispo Jadson, e as pessoas, a reunião já tinha começado, eu cheguei 5 minutos depois, as pessoas estavam de pé, uma multidão, e foi muito bom. Eu percebi paz, eu percebi clareza de pensamento, eu comecei a me entender novamente, eu comecei a perceber que eu tinha vida,
Eu me entreguei de corpo, alma e espírito, porque eu sabia que a gente não pode fazer as coisas pela metade. Ou você faz 100, ou você não faz nada. E eu sempre fui assim. As pessoas diziam que você é 8 ou 8.000, né? Então, eu sou assim, ou tudo ou nada. Então, eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Então, em 3 meses eu me libertei. Eu literalmente fiz uma pilha e queimei tudo que fazia referência ao meu conhecimento anterior, porque eu cheguei à conclusão de que tudo aquilo lá mais me trouxe vazio e confusão. Eu fazia orações e as orações vinham em forma de resposta. Eu perguntava coisas aos pastores, as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, aos obreiros, e eu tinha resposta. E aquela resposta eu ia conferir na Bíblia, porque eu não aceitava somente a palavra. Eu ia lá, eu ia buscar na palavra se aquilo era correto realmente, porque eu sabia que a Bíblia era sagrada. Ao longo das reuniões de quarta-feira, onde a gente desenvolve mais o Espírito Santo, desenvolve mais a salvação da alma. Eu comecei a entender por que eu deveria aceitar o Senhor Jesus para ser salvo e o que era essa salvação. Então veio essa resposta para mim. Eu comecei a entender que, como a nossa alma vive dentro do nosso corpo, também o Espírito de Deus pode viver dentro do nosso corpo, usando o nosso corpo como casa, como templo. E isso me maravilhou. Eu falei, puxa, como é que isso pode acontecer? Que lindo isso aí, que perfeito isso aí. Eu que imaginava que ele estava tão longe, e ele está perto, e eu estou mergulhado dentro dele, da vida que ele criou, e ele pode vir para dentro de mim e me preencher. Isso para mim me causou uma maravilha. Isso foi fundamental para que a minha busca se intensificasse. Nós tivemos o jejum de Daniel. E no jejum de Daniel, foi a primeira vez que eu tive contato com essa informação, porque lá fora, em nenhum lugar eu ouvi falar sobre Espírito Santo. E a proposta do jejum de Daniel de me afastar de tudo, então eu me afastei de tudo, televisão, internet, telefone, revista, rádio, porque sempre quis ser muito bem informado, eu lia notícias, eu buscava nos jornais, enfim, informação é comigo mesmo, né? Então eu me isolei de tudo isso aí, foquei nele. E aí eu fui na quarta-feira, e naquela quarta-feira o bispo Edir Macedo estava presidindo a reunião, realmente, foi uma reunião muito forte. No final ele fez uma busca muito forte e ele ministrou, ele falou, você que não recebeu ainda o Espírito Santo de Deus, que fez o jejum de Daniel, que busca e que quer o Espírito Santo, receba. Eu me lembro até hoje como ele disse. E naquele momento eu tive essa bênção, essa misericórdia, esse favor maravilhoso de Deus. Só as lágrimas corriam numa alegria, numa felicidade, numa paz tão grande, que eu parecia que eu tinha 2 metros de altura. Eu me senti inteiro cheio de luz. Foi a coisa mais marcante, mais linda que já aconteceu comigo. E aí eu entendi Deus dentro de mim. A partir daquele então, eu saí, parecia que eu estava pisando em nuvens. Eu saí de lá sem saber o que fazer do ponto de vista físico. Eu sabia que eu tinha que voltar para casa, mas eu queria falar para todas as pessoas o que tinha acontecido comigo. Falar, gente, Deus existe. Ele foi mudando a minha vida de dentro para fora, a minha vida espiritual primeiro, depois a minha vida financeira, depois a minha família, depois a minha vida sentimental foi mudada, tanto é que eu casei novamente, né? E nós hoje estamos juntos na fé, então nós temos hoje uma vida estruturada, nós moramos na nossa casa, nós temos carro, nós temos, este ano, nós temos a nossa empresa, Deus nos deu uma direção, nós estamos tendo oportunidade de ter a nossa própria empresa, de sermos cabeça e não cauda para glorificar o Senhor Jesus. O Espírito Santo não tem preço, ele é o maior tesouro que a gente pode ter. Não há nada que se compare. Ele é quem nos guia, é quem me acorda de madrugada, quem me acorda de manhã, é quem diz o meu primeiro bom dia, é para quem primeiro eu dirijo as minhas primeiras palavras. Eu jamais trocaria o Espírito Santo por nada. Nada nesse mundo tem valor para mim. Nada. Só o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem preço. Sem o Espírito Santo, não dá para viver. Não dá para existir sem o Espírito Santo.